me organizar para lavar a louça todo dia, não consigo me organizar para fazer a mesma tarefa todo dia, fazer o almoço todo dia no mesmo horário, enfim, coisas desse tipo. Então, esses indivíduos que têm a alta inteligência sem o TDA, eles têm uma capacidade de controle comportamental e cognitivo bem maior do que o indivíduo com dupla excepcionalidade. E por isso que vem a palavra underachievement. Underachievement é justamente isso. Assim, você vê que o indivíduo poderia alcançar mais. Você vê que o indivíduo poderia muito mais. Você vê que o potencial dele dá muito mais possibilidade do que ele conseguiu até hoje tornar real, mas ele não consegue. Então, essa característica da dupla excepcionalidade está muito presente nos artigos científicos, quando você estuda em populações, né, escolares ou acadêmicas. Muitos dos estudos, como vocês sabem, de psicologia são feitos com estudantes de psicologia, né, em universidades, estudantes de graduação. Então, você vai ver esse perfil underachievement, né? Esse perfil de subaproveitamento de potencialidades de inteligência, de cognição, de memória, etc. Então, vão ser indivíduos que vão estar vivendo abaixo do seu potencial. E aí, a inteligência geral deles, por exemplo, em pontuações, pode baixar devido a essas discrepâncias. Então, uma das coisas que você usa para identificar, por exemplo, tem um dos artigos que eu vou colocar aqui nas referências, tentou falar de um modelo para você diagnosticar. Então, você viu como é difícil diagnosticar essa condição. Então, uma pesquisadora tentou bolar um modelo para você identificar esses sujeitos, porque o perfil cognitivo deles não existe. Basicamente, não existe perfil cognitivo de duplo excepcional. É muito mais fácil reconhecer uma pessoa com altas habilidades, superdotação, ou uma pessoa com TDA, do que você diferenciar uma pessoa com TDA, superdotação e dupla excepcionalidade, saber quem é quem. Os indivíduos duplamente excepcionais, eles têm características muito discrepantes. Então, vai ser uma pessoa que vai ter ali 3 características numa pontuação cognitiva muito alta e 1 ou 2 ou 3 muito baixas, né? Então, são indivíduos que vão ter uma discrepância muito grande entre as suas características. Então, as suas forças e as suas fraquezas, elas estão muito distribuídas. Então, se você pegar uma pessoa com TDA, você provavelmente vai ver desempenhos menores em várias áreas. Se você pegar uma pessoa com alta inteligência, com altas habilidades, com superdotação, você vai ver desempenhos maiores em várias áreas. E se você pegar uma pessoa com dupla excepcionalidade, você vai ver esse perfil de um gráfico mais bagunçado, mais heterogêneo. Então, entre intra-indivíduo, né, dentro do indivíduo, as forças vão ser muito diferentes entre si, e entre os indivíduos também vai ser diferente muito o indivíduo A do indivíduo B, do indivíduo C, e por isso que torna tão difícil a identificação, porque você não tem um padrão que você pega e diz, ó, o sujeito com dupla excepcionalidade, TDA mais superdotação, tem essa e essa e essa e essa e essa característica cognitiva. Algumas que são mencionadas em quase todos os artigos que eu li é dificuldade de processamento de informação no que diz respeito à velocidade. Na velocidade de processamento de informação, esses indivíduos performam menos. E na memória de trabalho. Esses são 2 construtos que sempre aparecem em vários e vários estudos. Mas é difícil de você pegar um padrão desses indivíduos. Mas outra característica deles é essa discrepância entre habilidades. Então, se você vê uma pessoa muito boa em alguma área e em 2 ou 3 áreas parece que ela é pior do que as outras pessoas, do que toda a população geral, então você fica de olho e você começa a olhar com mais carinho. Então você pega, por exemplo, um estudante que tem uma memória excepcional, que tem um raciocínio muito veloz, verbal, né? Fala muito bem, se expressa muito bem, escreve muito bem, só que é extremamente desorganizado, né? É extremamente procrastinador, não consegue fazer coisas mínimas, não consegue fazer coisas básicas, ou extremamente desatento. Então, você começa a prestar atenção, porque o superdotado, pessoa com altas habilidades, pode ficar desatento por falta de estímulo, por falta de desafio. Mas se você colocar o desafio, se você colocar o estímulo, você vai capturar a atenção desse sujeito. Então, muitos superdotados, muitas pessoas com altas habilidades de superdotação são identificados como tendo TDA nas escolas, porque as escolas não dão o subsídio cognitivo intelectual para eles. A escola fornece ali um modelo padronizado de conteúdo e esse indivíduo não consegue performar porque ele não consegue extrair daquele ambiente escolar aquilo que ele precisa. Então essa é uma característica de todos os grupos, do TDAH, do duplo excepcional, do superdotado. Todos eles
vão ter dificuldade de extrair o que eles precisam do ambiente escolar. Então, uma das coisas extremamente relevantes e extremamente necessárias para você ter desempenho dessas 3 condições é você ter estimulação apropriada. Por exemplo, na dupla excepcionalidade, você tem que respeitar a sincronia desse indivíduo. Se você tiver uma escola, um professor, um pai, por exemplo, que acha que o indivíduo vai performar bem em tudo, porque ele vê a performance desse indivíduo em 5 áreas lá em cima, ele vai causar um mal extremo para esse indivíduo, ele vai causar uma pressão psicológica e emocional extrema para esse indivíduo, porque nessa área de organização, por exemplo, ou de controle de impulsos, esse indivíduo não tem essa habilidade. E o pai ou a escola vai julgar que ele tem. Então vai dizer assim, mas como que você não consegue fazer isso? Você é tão inteligente. Então essa é a frase que é dita muito para essas pessoas com dupla excepcionalidade. Não entendo como o fulano não consegue fazer isso. Como que ele não consegue se ele é tão inteligente? Como é que ele esquece os compromissos se ele é tão inteligente? Como é que ele esquece os compromissos se ele tem uma memória tão boa? Como é que ele esquece os compromissos se ele lembra de coisas que ele viu 10 anos atrás? Ele lembra de detalhes de filmes, o nome do filme, o nome do diretor do filme, ou sei lá, de coisas que ele viu há 10, 15 anos atrás e ele não lembra o compromisso que ele firmou comigo semana passada. Então, essa é a dificuldade dessas pessoas. Então, se você não respeita essa assincronia deles, você vai estar causando um mal-estar psicológico muito grande. E isso é uma coisa extremamente rara de você encontrar em qualquer família ou escola, né? Você pegar um pai ou um professor que olha para esse indivíduo e diz, beleza, esse indivíduo tem essa capacidade, mas ele tem essa e essa dificuldade, eu vou respeitar ele, vou dar tarefas que aproveitem as potencialidades dele aqui, mas também vou tentar desenvolver essas fraquezas e vou cobrar dele no nível que ele consegue entregar essas coisas que ele tem mais dificuldade. E não tentar nivelar tudo, né? E tentar extrair desse indivíduo um desempenho hiper acentuado em todas as áreas, porque ele não tem condições neurofisiológicas, cognitivas, emocionais de fazer isso. Então, as pessoas que são mais emocionalmente perturbadas, destruídas, cansadas, né? Emocionalmente fragilizadas, desses 3 grupos, muitas vezes são os duplos excepcionais. A pessoa com TDA também vai sofrer muito, vai ficar com um cansaço extremo, né? O cansaço de não conseguir controlar as atenções, as emoções, as cognições, vai fazer com que ela deprima muitas vezes. A pessoa com superdotação pode deprimir por pensamentos existenciais, pela complexidade da cabeça dela, né? Por sentir as coisas com muita intensidade, né? Que são as sobreexcitabilidades que a gente comentou já num vídeo aqui do canal. Mas essas pessoas com dupla excepcionalidade sofrem uma pressão gigantesca. E essa pressão gigantesca é a pressão da autocobrança e a pressão da cobrança dos outros. Então, os ambientes que elas frequentam não percebem a discrepância de habilidades cognitivas e de comportamento que elas têm e cobram que elas entreguem tudo no mesmo nível. E essa cobrança é internalizada muitas vezes. Essa pessoa se cobra muito e as pessoas de fora cobram muito também. A escola cobra muito, os pais cobram muito e essa pessoa vai performar ainda pior, né, por conta dessa cobrança e dessa pressão extrema que ela sofre. Alguns comportamentos diferentes, por exemplo, entre o TDAH e a pessoa com altas habilidades, né? A pessoa com altas habilidades tem uma coisa que a gente chama de race to master, né, que é como se fosse assim uma urgência, né? uma força para masterização, né? Então eles querem dominar tudo, eles querem entrar num campo, eles querem ler tudo que existe sobre aquilo, eles querem assistir todos os vídeos que existem sobre o assunto, eles têm essa urgência, essa ultra motivação. E isso tem algumas explicações morfológicas, né? Tem algumas características no cérebro dessas pessoas. Eu explico isso lá dentro do nosso curso, lá na aula sobre dupla excepcionalidade, quais são as morfologias dessa condição, né, que a gente chama de race to master. A pessoa com superdotação, altas habilidades, tem uma motivação sustentada mais fácil, então ela consegue motivar-se e ficar motivada com algo por mais tempo. Muitas vezes as pessoas com dupla excepcionalidade vão dizer que a motivação delas por algo some do nada, por motivo nenhum. Então ela está ali super engajada com alguma coisa, ela acorda, aquela coisa nem